estrangeiro. Vamos falar do profeta Elias. Elias era um profeta do Senhor, no tempo do rei Acabe. O rei Acabe, ele fez coisas terríveis aos olhos do Senhor. Ele era um rei hebreu, ele era um rei de Israel, um dos reis de Israel, que igualmente como seus ancestrais, seu avô e o seu pai, fizeram coisas que não agradaram a Deus. Mas Acabe, ele consegue se superar e ser pior do que os seus, ancestrais. E Deus envia profetas nessa época para falar os erros que estão a acontecer, para advertir ao povo. Por quê? Porque o povo seguia o que o rei fazia sobre a casa de Israel, não é? E se o rei fosse um rei idólatra, então o povo, por conseguinte, seria idólatra, porque estaria sendo encaminhado pelo rei. E o que acontece? Deus levanta profetas para que o povo fosse alertado do que estava acontecendo, para que não caminhasse naquela direção, pois não estavam agradando minimamente ao Senhor. Entretanto, esse rei Acabe, ele não só faz coisas que não desagradam a Deus, como ele também se casa com uma mulher chamada Jezabel, que era idólatra de dois deuses, que eram Baal e Aserate, e ela servia esses dois deuses, e ela traz esses deuses para a casa de Israel, e começa a perseguir, e não só ela mata os profetas de Deus, não é? Os profetas de Israel, que falam de Deus para o povo, porque eles incomodam, e ela começa a exterminar os profetas que haviam, para que só fiquem os profetas dela e os deuses deles. E Deus não se agrada minimamente dessa situação e levanta Elias. Imagine, eu ou você ser levantado no meio de uma situação onde a sua vida estaria em risco iminente de morte. Que coragem que você deveria ter. Mas eu imagino que Deus trabalha justamente nisso. Deus trabalha no que nós não temos, para mostrar para a gente que o que nós não temos é o que Ele nos dá, não é? Então, Elias, ele é levantado nessa época para mostrar ao povo o que está acontecendo. Sim, Elias vai ao rei e diz: olha, vamos fazer 2 altares, tá certo? Na frente do povo, e vocês fazem o seu altar, vocês vão adorar o seu Deus, vão clamar o seu Deus, e vamos ver se ele responde a vocês. Depois eu vou fazer o meu altar e vou clamar ao Deus de Israel, ao único Deus, para ver se ele vai responder. Isso na frente do povo. E o que acontece? O altar que é erguido para Baal, eles vão, matam o animal, não colocam fogo, porque o fogo deveria vir de algum lugar, aquele Deus deveria escutar, não é? O chamado dos profetas deles, eram 450 profetas ali a clamar por Baal, e só Elias a clamar pelo Deus único. E Elias ainda dá essa vantagem, ele diz claramente na Bíblia: eu vou deixar vocês fazerem primeiro, porque vocês são mais numerosos, façam e chamem e clamem o seu Deus. E aí eles fazem o altar e clamam por Baal o dia todo, e vem ao meio-dia e nada acontece, até que Elias diz: então clamem mais alto, chamem, invoquem, pode ser que ele esteja ocupado, pode ser que agora ele responda a vocês, zombando mesmo, porque Elias sabia o Deus que ele servia. E aquelas pessoas começam a se desesperar, começam a se mutilar, a se machucar, não é? Naquela tentativa de que o Deus deles escutassem, e nada acontece. Elias vai, pega 12 pedrinhas, significando as 12 casas de Israel, faz o altar dele, coloca o animal, não é? Depois ele manda colocar água, pega 3 cântaros, coloque água no animal e ao redor,
Coloque água no animal e ao redor. Coloque água no animal e ao redor 3 vezes. E ora ao Senhor para que o Senhor se manifeste. E o Senhor se manifesta de tal forma naquele altar que aquilo tudo é consumido sobre o fogo que desce do céu. E verdadeiramente aquele povo enxerga quem é Deus, quem era Baal e quem é o Deus único e verdadeiro. Essa atitude de coragem, não é? De se expor, de dar sua cara em nome do Senhor, Elias mostra quem é quem. Muitas vezes nós vamos estar em situações de coragem, estrangeiro. Muitas vezes nós vamos ser levantados e vamos estar em locais onde vai ser preciso você ter, sim, senhor, coragem de servir ao Senhor, de mostrar a sua fé, de testemunhar, não é? Você vai sentir medo, você vai se sentir angustiado, você vai pensar, mas será que eu devo fazer porque eu estou nessa posição? E mil coisas vão passar pela tua cabeça. Mas eu te digo uma coisa, meu irmão, só uma deve prevalecer. Porque se Deus te coloca no lugar onde Ele coloca, Ele sabe o que faz. Deus não faz nada errado. E se você está aí, é para pregar a palavra do Senhor. Se Deus te levantou em um alto lugar, pregue a palavra do Senhor. Se Deus te colocou no lugar humilde, pregue a palavra do Senhor. A sua localização é preciosa no reino de Deus. Como a localização daquele profeta foi precioso para aquele povo entender quem era Baal e quem era o Deus vivo. E naquele mesmo dia, todos aqueles profetas de Baal foram mortos, foram aniquilados, não é? Mostrando quem é o único Deus. Você não serve a um Deus diferente. Você não serve a um Deus que mudou com o tempo. Elias era um homem como eu, como você, passivo, de sentir as mesmas coisas que eu e você sente, de errar como ser humano. Mas Elias amava ao Senhor, Elias obedecia ao Senhor, Elias estava disposto a fazer a vontade do Senhor. E é isso que nós devemos ter na nossa vida, disposição para fazer a vontade de Deus. E pedir a Ele que cada dia mais nos mostre o que nós podemos fazer para o reino dele crescer aqui na terra. Deus nos abençoe, que Deus nos oriente, que Deus nos guie, que Deus nos mostre seus caminhos. Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus na tua vida.